Glória a Deus. Boa noite, família. Deus é bom. E graças a Deus nós vamos mais uma vez à palavra de Deus, mas antes eu quero orar com você. Quero pedir que Deus esteja falando ao nosso coração, que a bênção dele esteja sobre a tua vida, que nessa noite mais uma vez o Espírito Santo continue falando ao nosso coração. Pai, é no nome de Jesus que nós te oramos, Senhor, crendo e confiando que o teu Espírito, ó Pai, tem o domínio de todas as coisas. E nessa noite, Senhor, nós queremos juntos, como igreja unida, te pedir, ó Pai, que mais uma vez a tua voz seja audível e clara, Pai, aos nossos corações. Que haja transformação na nossa vida, que através, ó Deus, do aprendizado da Tua Palavra, possamos, ó Deus, evoluir cada vez mais na nossa vida cristã, fazendo, Senhor, aquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Abençoa, Senhor, nessa noite, essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu, em nome de Jesus, que todos possam dizer... Amém. Legal, gente. Então nós continuamos aí no domingo, à noite, estudando as cartas do apóstolo Paulo. Nosso querido pastor, ele já começou esse estudo há alguns meses atrás, Começou lá em Tessalonicenses e vem aqui discorrendo coisas maravilhosas. E nessa noite a gente quer dar continuidade através do capítulo 4, lá de Efésios. Até o domingo passado ele ministrou Efésios capítulo 3, hoje nós vamos ministrar Efésios capítulo 4. E o que acontece, queridos? Nessa carta, depois de 3 capítulos, explicando a obra de Deus, a nossa identidade em Cristo e os ministérios do Evangelho, o apóstolo Paulo é inspirado pelo Espírito Santo a tratar agora da vida prática. E cá para nós, gente, se existe algo que chama a minha atenção, não sei como é que é a sua, o que chama muito a minha atenção é evangelho prático, é o dia a dia, é aquilo que a gente vive, é como a gente se comporta nas horas em que o cinto aperta, é como a gente vive no ambiente de trabalho, como a gente se comporta no transporte, no ônibus, no consultório, ou onde quer que a gente esteja, até mesmo na igreja. Eu acho que isso é o evangelho vivo que Deus quer deixar para cada um de nós. Efésios capítulo 4 é o capítulo que vai tratar da maturidade, vai tratar da unidade da igreja e vai tratar da transformação pessoal. Eu acho bacana porque uma das palavras-chave da Bíblia é transformação. Eu não sei se você vai ter talvez, o momento para poder fazer isso e buscar aí na Bíblia, mas se você for ver quantas vezes a palavra transformação, quantas vezes você vai encontrar essa metamorfose, essa coisa que vai fazer mudar a maneira, mudar a forma, você vai ver o quanto a Bíblia fala sobre isso no Novo Testamento, e isso é muito importante. Esse é o caminho bíblico para que a igreja seja igreja, para que o cristão seja de verdade cristão. Nós estamos vivendo um tempo, querido, onde nós estamos tendo uma crise gigantesca. E eu sou meio bocudo para falar dessas coisas, eu não tenho medo. Porque o que a gente tem observado por aí, queridos, eu não estou generalizando de maneira nenhuma, muito menos julgando. Mas eu estou falando daquilo que eu estou vendo. Uma igreja hoje que no Brasil não está sendo transformada. A pessoa se converte, aceita Jesus e continua da mesma maneira. E se ela não é transformada, ela não vai zelar pela unidade que Cristo deixou para a igreja. Nós somos apenas um corpo. Daqui a pouco o apóstolo Paulo vai falar bastante sobre isso. E se nós não formos unidos, pior ainda, jamais chegaremos à maturidade cristã, que é o objetivo de todo crente. Todo crente tem que desejar ardentemente ser uma pessoa madura. Porque se eu continuar como criança, eu vou continuar sendo levado pelos ventos de doutrinas, pelas novidades que aparecem, por aquilo que o fulano falou no YouTube, aquilo que o cicrano citou não sei aonde, aquilo que o seminário, o congresso falou. E gente, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos aquele que instrui, que fala, que ensina. E a gente precisa passar dessa fase.
A igreja brasileira, eu não estou dizendo a igreja de Bangu, graças a Deus, mas a igreja brasileira precisa passar dessa fase, avançar. E o apóstolo Paulo aqui, cheio do Espírito Santo, ele vai trazer para a gente todas as vertentes sobre isso, vai explicar de maneira condensada no capítulo 4, com muita sabedoria, porque é claro, é o Espírito Santo que o inspirou, não seria diferente. Como que a gente pode chegar a esse nível? Nós veremos 5 pontos em que o Espírito fala conosco neste capítulo de Efésios. O primeiro assunto que o apóstolo Paulo vai tratar é sobre a vocação cristã. Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o 3. Ele vai dizer o seguinte: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos. Eu estou usando a King James atualizada, tá, gente? Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo já começa com uma frase que na verdade é um apelo. Ele diz o seguinte: que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo estava preso, mas ele recebia notícias da igreja, e provavelmente as notícias que ele estava recebendo da igreja de Éfeso, uma igreja grande, não era mais uma igreja pequena, não estava mais dentro de uma casa, era uma grande congregação, não era provavelmente uma boa notícia. E então lá preso ele vai dizer essa frase com muita ênfase: que vocês andem, que vocês possam continuar, porque andar, eu já sempre digo isso para você, é um ato contínuo. Eu não posso falar que estou andando. Não, olha, eu ando dessa maneira, tá, gente? Você não se incomoda não, entendeu? Eu faço a minha caminhada assim, ó. Não, andar é um ato contínuo. Então Paulo vai fazer vai dar essa ênfase, obrigado. Vai dar essa ênfase a que as pessoas possam andar como um ato contínuo, viver de modo como a vocação a que foram chamados. Qual é a nossa vocação? Qual é a vocação do cristão? O que a gente pode tirar disso? Para que Deus nos chamou? Para que Deus criou a igreja? Eu gosto de dizer que igreja não é lugar de frequência, igreja é lugar de convivência. Eu não posso frequentar uma igreja. Hoje em dia as pessoas, a nossa sociedade está tão corrida, e as coisas estão sendo transformadas de uma maneira tão enganosa, que eu sou de um tempo que as pessoas falavam assim: ah, você é cristão? É. De que igreja você é? Eu sou da Nova Vida. Sabe o que as pessoas falam hoje? Oi, pô, você é crente? É. De que igreja você é? Eu vou na Nova Vida. Não, eu não vou na Nova Vida, eu pertenço à igreja de Nova Vida. Pastor, o senhor está levantando bandeira de denominação? Não, eu estou dizendo que eu tenho uma identidade. Eu estou dizendo que eu estou num lugar onde existe um pastor ou pastores que estão zelando pela minha vida. Um lugar que tem uma história, um lugar que é respeitado, a qual eu pertenço, eu faço parte, eu dizimo nesse lugar, eu recebo aquilo que eu preciso de ensinamento e de apoio espiritual. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso desse lugar. Então a igreja, queridos, é muito importante. Já naquela época, mais de 2000 anos atrás, o negócio já estava começando a querer desandar. As 3 principais características da nova criatura são: primeiro, humildade. Olha a nossa vocação aí. A primeira delas é a humildade. Renato, humildade é o quê? Eu sou um pobre coitado. Eu realmente sou uma pessoa muito humilde. Essa semana eu estava lendo um livro, e o cara fala sobre uma incongruência, né? Da pessoa que ganhou o prêmio Nobel de humildade. Foi campeão de humildade. Gente, não existe isso. Humildade, queridos, não é simplesmente eu dizer, eu me menosprezar ou eu me diminuir. Não, isso não é humildade. Humildade fala da completa dependência de Deus. Nós precisamos compreender que nós precisamos de Deus para tudo. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E mesmo enquanto eu vou dormir, Deus está zelando pelo meu sono. Eu não estaria aqui hoje, eu não estaria aqui agora, se não fosse por Deus. É Ele que trouxe você a esse lugar.
Humildade é saber que eu dependo de Deus. Gente, eu estou com algumas coisas na minha vida. Ela já me olhou com a cara feia. Eu estou com algumas coisas na minha vida, queridos, que eu preciso tomar decisão. Eu tenho que tomar uma atitude. Sabe aquele momento onde chega algumas situações da sua vida que você ou vai ou racha, ou você toma uma decisão, ou você volta atrás e de repente você... E eu estou falando, Senhor, fala comigo. Já não estou nem falando mais, Senhor, fala comigo. Senhor, grita comigo. Senhor, abre o meu coração. Fala o que é necessário, porque eu não quero tomar uma atitude sem a tua direção. Humildade, gente, é saber que qualquer decisão que a gente vá tomar, a gente precisa ter a orientação de Deus. Por maior ou menor que ela seja. Se for maior, então, mais ainda a gente tem que pedir a Ele. Mas em tudo. Mansidão. Mansidão é manter a força sob controle. Algumas pessoas já falaram para mim: Pastor Renato, eu gosto do senhor porque o senhor é um homem manso, o senhor é um homem tranquilo. Pergunta para a Lene. Talvez hoje não seja mais essa aparência, né, que eu tinha no passado. Mas muitas pessoas já me chamaram de manso. E assim também chamaram Moisés. A Bíblia diz que ele foi um homem mais manso que existiu naquela época. No entanto, teve uma hora lá que o negócio desengringolou e ele foi lá e matou um egípcio. Ué, que mansidão é essa? Mansidão, queridos, é saber dominar a sua força, dominar o ímpeto. Um cristão precisa depender de Deus e através dos elementos do fruto do Espírito, saber e entender que os seus comportamentos hoje são moldados por aquilo que a palavra rege. Não é mais aquilo que eu acho. Não tem aquela frase que o nosso pastor gosta sempre de falar? Ah, não mexe comigo não, porque eu vou rodar a minha baiana. Que história é essa de rodar a baiana, rapaz? Você agora é um cristão. Você agora anda na dependência do Espírito Santo. Você agora é uma pessoa mansa, sim. Não porque eu tenho a capacidade de ser manso, mas porque o Espírito Santo, agindo na minha vida, me faz uma pessoa mansa, a fim de que assim eu possa andar do modo digno pela qual eu fui chamado. Vocês estão entendendo isso, gente? Longanimidade, que é paciência com as pessoas. É incrível, né? Como a gente vive num mundo impaciente. Quem dirige aqui? Renato, você tem um problema com esse negócio de dirigir, né? Não é problema com o negócio de dirigir. Você está parado num sinal. Você que é motorista. Se você não é motorista, passa a observar isso. Você está parado no sinal. O sinal está vermelho. Você está aguardando. Ficou verde. Pá, pá. Já reparou que é assim? A pessoa acha que aquilo ali é uma pista de largada, de corrida, de Fórmula 1. Entendeu? Você está ali... Saiu correndo e saiu... Que isso, gente? As pessoas estão impacientes. Outro dia eu estava no mercado, acho que eu contei isso aqui, né? E eu estava indo para o caixa. O caixa é aqui, né? Eu vim por esse corredor e vinha um senhor por esse corredor. E eu estava indo para o caixa, e é claro que eu ia dar o lugar para ele, é evidente que eu não ia passar na frente dele. E eu estou indo para lá, rapaz, desculpa, tá? Com todo respeito, o coroinha deu um salto. Eu falei, rapaz, tu vai cair, rapaz, para com isso, calma. As pessoas hoje andam dessa maneira, queridos. E a gente precisa ter paciência. Paciência para aguardar. Tem coisas que você tem que esperar. E eu sei, gente, ninguém gosta de esperar nada. Só eu. Né, Arlene? Eu amo esperar, né? Ninguém gosta de esperar, gente. Nem eu. Mas a gente precisa hoje aprender a ter paciência. Paciência com as pessoas. Paciência com as situações. Ah, Renato, mas eu não consigo. Tá, pede ao Espírito Santo. Esse é um dos elementos do fruto do Espírito. Ele vai começar a te capacitar. Porque eu preciso mostrar a face de Jesus. Eu preciso mostrar a face de Cristo para esse mundo. Esse mundo precisa enxergar que existe alguém diferente. Suportando-vos. E eu disse aqui outro dia desse, na quinta-feira, que suportando-vos não é aquela história de que, poxa vida, né? Olha, não, cara, o irmão fulano, meu Deus do céu, menino difícil. Mas eu tenho que suportar. Não, isso não é suportar. Isso é tolerar. Quando eu digo suportar, a palavra de Deus está falando sobre dar suporte. Suportando-vos uns aos outros.
A pessoa está precisando e se eu posso, eu vou lá e ofereço a minha mão, ofereço os meus braços, ofereço as minhas finanças, ofereço o que eu tenho, aquilo que Deus permitiu que eu tenha, suportando, dando o suporte. Gente, você não faz ideia do quanto isso faz diferença na vida das pessoas. E é momento da gente parar de olhar mais para nós, para o meu, para o agora, para o eu, e olhar mais para as pessoas que estão ali fora. A gente tem começado a falar bastante sobre isso. Viver em sociedade, queridos, eu sei, é sempre um grande desafio. Nós temos diferenças de ideias, de pensamentos, de comportamentos. Cada um pensa de uma maneira, cada um tem uma ideia a respeito de uma coisa, cada um tem um pensamento a respeito de uma situação. Porém, o chamado cristão sempre produz relacionamento saudável e uma vida que reflete o caráter de Cristo na igreja e fora da igreja. É muito triste, né? A gente fala que... A gente fala que roupa suja se lava dentro de casa, né? Mas é muito triste quando você fica sabendo de que a pessoa, às vezes, ela frequenta uma igreja e dentro da igreja só falta nascer asas, cara. Só falta a auréola dourada cobrir a cabeça dela. Mas pulou do portão da igreja para fora, misericórdia. Alguns nem precisam disso. Gente, isso precisa mudar. Efésios capítulo 4 vai falar por um pouquinho sobre isso. E o apóstolo Paulo então continua, partindo para o segundo ponto, ele vai falar sobre a unidade na igreja. Efésios capítulo 4, versículo 4 até o 6, ele diz o seguinte, olha, gente, há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo descreve 7 elementos que descrevem a unidade entre nós. E nós precisamos saber, queridos, nós somos um. Eu achei impressionante quando o Espírito Santo dá a Paulo o conhecimento, a revelação de que a igreja é um corpo. A gente sempre tem aquela frase, né? Eu não sei como é que é o nome, aquela anedota, não sei, que fala do dedo mindinho, né? O dedo mindinho do pé parece que ele não serve para nada, está lá pequenininho. Tem gente que diz que só serve para dar topada, isso causar dor, mas ele é importante, assim também é na igreja de Cristo. Todos nós somos importantes. E ele começa dizendo, um só corpo. Queridos, entendam uma coisa. Membro separado do corpo não é corpo, é membro. Ponto final. Não tem como um órgão ser retirado, desculpa, né, a linguagem pesada agora, um órgão ser extirpado, ser retirado de um corpo e você dizer, não, aquilo ali é o corpo do... Não, não é. Aquilo ali é um órgão do corpo, mas corpo não é. Corpo tem que estar ligado, corpo tem que estar coeso, corpo tem que estar debaixo do cabeça. Porque senão é só um órgão, gente. Um só Espírito. O mesmo Espírito Santo que é derramado sobre um, também é derramado sobre outro. Pastor Pete estava orando aqui agora, clamando a Deus que o Espírito fosse derramado sobre todos, e que a gente possa pedir isso sempre, todos os dias. O mesmo Espírito que ministra a um, ministra ao nosso irmão também. Não existe essa de que existe maior intimidade. Não. Fulano de tal, ele é uma pessoa que busca a Deus, ele é uma pessoa que ora, é uma pessoa que se dedica, esse vai ter mais intimidade, claro. Mas a verdade é que o Espírito Santo, ele quer se relacionar com todos, da mesma maneira. Ele quer agir em todos, através de todos. Para quê? Para que o benefício seja de todos. Vocês estão entendendo a coesão da palavra de Deus? E nós estamos vivendo um tempo muito doido, aonde é cada um por si. Isso não pode entrar na igreja. Eu, sozinho, não consigo, mas todos nós unidos, mantendo o vínculo da fé, como o apóstolo Paulo vai falar daqui a pouco, vamos barrar que essas coisas, que esses conceitos de hoje em dia, da sociedade moderna, entrem dentro da igreja. Entrem dentro da igreja, claro, né? Não pode entrar fora da igreja, né? Mas que entrem na igreja, isso precisa ser passado, gente. É chegado um tempo onde a gente não vai poder brincar de evangelho, queridos. O cinto está apertando. Pastor, não estou vendo ainda não. Toda vez que o senhor sobe, o senhor faz essa ameaça. Não é ameaça não, gente. Vai pesquisar notícias sobre o evangelho aí no mundo. Na nossa América Latina.
Uma só esperança. Qual é a nossa esperança? Que eu case, Senhor. Qual é a sua esperança? Que eu consiga comprar minha casa própria. Qual é a sua esperança? Que eu tenha o meu carro novo. Senhor, qual é meu sonho, Senhor? Minha esperança é a minha moto. Não, queridos, a nossa esperança é a volta de Cristo. É uma só esperança, todos nós devemos aguardar. E queridos, olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu sempre falo isso, mas eu preciso repetir: bens materiais são importantes demais. Deus, Ele se agrada, a Bíblia diz nos Salmos, que Ele se agrada de dar bens aos seus filhos, mas entenda, o nosso coração não pode estar nessas coisas. O meu desejo, o meu anseio não pode estar nas coisas desse mundo. Eu preciso ter anseio pela volta de Cristo, que será infinitamente maior, melhor e libertadora do que tudo aquilo que esse mundo pode oferecer. Essa é a única esperança que a igreja tem, queridos. Um só Senhor, um só pode se assentar no trono e ter o domínio. Ele é o Senhor e o soberano da igreja. Só Ele. Só Deus. Parece que eu estou falando alguma coisa que não faz sentido, não é? Mas se você for observar hoje, tem muita gente querendo ser Deus. Sabia disso? Talvez, eu não sei, consciente ou inconscientemente, a pessoa hoje está querendo ser Deus, ela sabe que ela acha mais do que Deus. Queridos, melhor do que eu saber, é eu saber que Deus sabe por mim. Vou falar de novo porque parece que ficou meio enrolado, né? Melhor do que eu saber, é eu saber que Deus sabe por mim. Sabe, queridos? Melhor do que a minha vontade, melhor do que o meu achismo, melhor do que as minhas convicções, é saber que Deus sabe por mim. E confiar a Ele, que está assentado no trono, que tem o cetro da autoridade em suas mãos, aquele que continua com o controle de todo o mundo na palma das suas mãos, e entregar a minha vida completamente a Ele. Uma só fé, uma só é a maneira de se relacionar com Deus. Fé. Não importa o tempo, a nossa emoção, a nossa condição financeira, tudo é pela fé. Certeza das coisas que se esperam, convicção daquilo que a gente ainda não está vendo. É a única maneira da gente se relacionar com Deus. Não tem outra maneira. E não existe, eu ia falar fé de mais, fé de menos, mas fica feio, né? Não existe fé, como é que eu posso dizer? Mais fé num sentido e menos fé no outro sentido. Jesus, ele até quantificou a questão da fé, homens de pouca fé, homens de... Mas, queridos, deixa eu explicar uma coisa para você, é uma só fé. Se tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, e eu gosto, né, lá quando a gente estava em outra igreja, a gente foi lá num lugar e achamos grão de mostarda. E lá vai a Arlene com aquela porção de grão de mostarda para dar para as crianças para poder... Gente, é uma bolinha pequenininha, não sei se você já viu, fica aqui na mãozinha. Cara, se você der um olho ela cair no chão, você não vê mais. Ela é muito pequena, no entanto, Jesus diz, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão fazer maravilhas no meu nome. Há um só batismo. Queridos, não existe, cara, tem muita divisão hoje. Tem muita gente hoje discutindo o sexo dos anjos. Desculpa falar dessa maneira. Se é por imersão, se é por aspersão, todos nós passamos por um só batismo. Porque é algo ali que está representando algo que já aconteceu na vida espiritual. Alguns estudiosos vão até pensar, vão começar a imaginar que a passagem do povo do Egito pelo Mar Vermelho foi o batismo de toda a nação de Israel. Mas, queridos, é um só batismo. Eu e você, não teve uma água diferente. Não, diferente porque não foi a mesma água, né? A gente não armazena água aqui, né? A igreja foi aberta em 1979, não está até hoje a mesma água aqui no batistério, impossível. Mas entenda uma coisa, queridos, é um só batismo. Somos um só inseridos no corpo de Cristo, de uma maneira só. Não existe mais especial ou menos especial, não existe maior ou menor. O que existe é a unidade do corpo. E Paulo termina essas 7 declarações dizendo, um só Deus e Pai de todos. Aleluia! Ele é soberano, Ele é o Salvador, o Pai de todos, aqueles que o aceitam e que se entregam a Ele. E entenda uma coisa, queridos, a unidade não é criada por nós, quem criou a unidade foi Deus.
Renato, e o que eu preciso fazer então? Manter a unidade. Esse é o nosso papel. Diferenças, queridos, nós vamos ter. Tem gente que vai torcer pelo time X, o outro vai torcer pelo time Y, o outro pelo time W. Mas, meus queridos, as nossas diferenças não podem causar um romper entre nós. Pelo contrário, nós temos que aprender a viver com a diferença do nosso próximo, do nosso irmão, e juntos vivermos todos para agradar a Deus. Nosso maior desejo é que a igreja continue unida, permaneça unida. Ah, queridos, quantos problemas que a gente tem hoje por causa de uma frase. Eu acho que devia... Já ouviu isso, gente? Ah, eu acho que o pastor devia. Ah, eu acho que a igreja devia. Eu acho que fulano devia. Tá, gente, achar, a gente acha uma porção de coisa. Meu neto acha uma porção de coisa, mas não pode. Essa frase, eu acho, ela é perigosa. Submeta a Deus, ore a Deus. Se você tem um sonho, tem um desejo, tem um projeto... Se você queria que algo se movimentasse dentro da igreja, coloca diante de Deus. E Deus vai falar com a pessoa responsável, que no caso é o nosso pastor. Em uma visão mais ampla, queridos, a igreja é uma só, independentemente das culturas, denominações e tradições. Foi orado aqui hoje pela manhã. Cadê o Pete? Está aqui. Foi orado aqui hoje pela manhã. Somos um só, queridos, independentemente de denominação, independentemente de país. Temos costumes diferentes, sim. Cremos em algumas coisas de maneiras que divergem umas das outras, sim, mas permanecemos filhos de Deus, crentes de que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de toda a terra. Ah, meus queridos, aleluia, glória a Ele. Terceiro, os dons e ministérios na igreja. Cristo concede dons. Capítulo 4, versículo 7 até o 8, vai dizer: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Cada crente, cada cristão, cada filho de Deus recebe graça. Os dons são graça. Não são por merecimento, não são por formação intelectual, e são conforme a medida determinada por Cristo, mas todos têm um dom. Ei, você que está sentado aí agora me ouvindo, você que está aí no seu lar, na sua casa, não sei onde você está me acompanhando pela internet, você tem um dom. Pastor, mas eu ainda não descobri, eu não faço ideia do qual é o meu dom. Meu querido, se lança, se joga. Faça como o pastor Pete falou aqui ainda há pouco, começa a mergulhar, entendeu? Desça o primeiro degrau, o segundo degrau, vá até onde a água te carrega, e você vai descobrir para o que Deus te chamou. Agora não fique parado esperando que um anjo venha dos céus, e eis, Renato, que você tem o dom. Não, não espere isso, se lance. O reino de Deus está precisando, a obra de Deus é feita por nós. Os anjos queriam fazer, insistiram, bateram na porta de Deus. Senhor, leva, mas não queria incomodar. Sabe o que é? Não dá para a gente poder ir pregar o evangelho no lugar dos humanos, não, porque eles são tudo fraquinhos. Não, essa missão é deles. Ah, queridos, só pode falar da alegria quem viveu a alegria. Só pode falar da salvação aquele que experimentou a salvação. Só pode falar da libertação aquele que foi liberto pelo Senhor. Os 5 dons ministeriais, logo Paulo vai falar no capítulo 4, versículo 11 até o 13. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o quê? Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos o quê? A unidade da fé. Gente, a palavra-chave do capítulo 4 é a unidade, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Vem aí, como um trenzinho, né? Um segundo vagão, maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha o sonho de Deus para mim e para vocês, queridos. Abra o seu coração para isso. Olha o que Deus tem sonhado para mim, o que Ele deseja para mim e para você, que nós sejamos maduros, que a gente possa chegar à plenitude de Cristo, ou seja, assim como Cristo é, que nós sejamos também. E aí ele começa apóstolos, e aí, gente, começa a confusão.
Mas eu preciso falar para você o que a palavra diz. O que são apóstolos? Pastor, é chefe de bispo. O que são apóstolos? É chefe de pastor. Gente, eu não estou aqui criticando. Eu estou falando que isso começou, hoje tem apóstolo para tudo quanto é lado, mas no sentido original, apóstolo é o quê? Enviado. E o que é um enviado? É um missionário. Você não vê a palavra missionário na Bíblia, procura. Você não vai encontrar, pode encontrar numa versão mais moderna, mas nas versões anteriores você não encontra a palavra missionário. Profetas. Quem são os profetas? Eis que vos digo. Ei, Arlene, eu tenho uma palavra para você. Nessa noite Deus manda te falar. Não, isso não é profeta. Desculpa. Profetas são aqueles que pregam a verdade. São aqueles que proferem, aqueles que falam aquilo que a palavra de Deus diz ao mundo e aos crentes. Aquele que não tem receio de dizer aquilo que Deus quer que diga. E Ele já deixou claro na sua palavra o que Ele quer que diga. Evangelistas são aquelas pessoas que sentem paixão por falar da salvação, que falam do amor de Deus aos perdidos. Não perde uma oportunidade, ela vai lá e fala. Ela vai lá e diz, olha, existe solução para você. Você pode ser mudado, isso pode ser transformado. Existem os pastores. Quem são os pastores? São os líderes da igreja. Não! Claro que tem uma responsabilidade. Claro que existe como é que eu posso dizer? Uma direção de Deus para isso. Mas pastores são aqueles que cuidam das ovelhas, que aplicam remédio às suas feridas, que andam lado a lado quando a pessoa está precisando, auxiliando, indicando o caminho. A pessoa recebe o dom para isso. Quem são os mestres? Olha, eu tenho isso, a graduação, tal e tal, tal. Não, o que são os mestres, queridos? São aqueles que ensinam, que educam, que informam a igreja dos assuntos do reino, a fim de quê? De que o conhecimento de Cristo seja libertador, a fim de quê? De que as pessoas não caiam nos enganos desse mundo. Toda hora surge uma doutrina nova. Toda hora surge alguém dizendo que agora tem uma nova revelação, agora vai ter um novo, a inteligência artificial decifrou códigos secretos no Novo Testamento. Gente, por favor. Nossa revelação do Novo ou do Antigo Testamento vem do Espírito Santo de Deus, não vem de um computador interpretando palavra para mim nem para você. Não se deixe ser enganados. E tudo isso para quê, queridos? Com um só propósito. Primeiro, aperfeiçoar os santos, edificar o corpo, levar a igreja à unidade da fé, promover a maturidade, evitar que sejamos levados pelos ventos de doutrinas que tentam enganar os cristãos a todo momento. Dons ministeriais não são títulos, são ferramentas de Deus a serviço da igreja. Eu não esqueço nunca. Antigamente existia uma coisa que eu não sei se o pessoal aí que é mais novo vai saber o que é, os mais antigos talvez saibam, que é chamado ordenação diaconal. Alguém já ouviu falar disso aqui? Cara, eu lembro até hoje, 2002, foram ordenados 10 diáconos aqui nessa igreja. E o bispo Jorcelino ele veio aqui para poder nos ordenar. E a mensagem que ele trouxe é que alguns sacerdotes eles usavam um cordão azul em suas vestes. E esse cordão azul fazia a distinção entre um sacerdote que tinha uma tal função e outro sacerdote que tinha outra função. Só que você sabe, o coração do humano é perigoso, ele é vaidoso. E eles começaram a usar esse cordão azul para poder dizer, olha, eu tenho cordão azul, tá? Ó, leva mal não, olha, eu sou sacerdote, tá? Eu tenho cordão azul. E aqui aconteceu isso, graças a Deus que hoje não acontece mais. Mas aconteceu isso, olha, eu sou diácono, tá? Vê como é que você fala comigo. Eu falei, caramba, como é que vai ficar esse negócio? O pessoal foi jogar futebol. Ei, pode sair daí, pode sair. Não, eu estou mandando porque eu sou diácono. Acredito num negócio desse, gente, mas aconteceu. Gente, não é nada disso. São ferramentas que Deus nos dá para que a gente possa servir a vocês. Todos nós. Pastores, mestres, evangelistas, todos. Maturidade espiritual não é medida por dons sobrenaturais, mas é pela semelhança com Cristo. Quarto ponto, o antigo e o novo homem
capítulo 4, do versículo 17 até o 24, a palavra vai dizer: sendo assim eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não viveis como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Olha que palavra pesada. Pensamentos inúteis. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendeste de Cristo. Se é que de fato ouviste e nele fostes discipulados conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, e serdes renovados no novo modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. O apóstolo Paulo ele aqui vai fazer uma distinção clara, queridos, sobre o antes e o depois do cristão. Você não continua vivendo a vida que você vivia no passado, você está sendo transformado. Eu e você estamos numa caminhada diária de transformação. Nós agora vivemos a nova criatura. E o apóstolo Paulo ele vai discernir isso da maneira muito clara. O velho homem tinha o quê? O entendimento obscurecido, não conseguia entender as coisas de Deus. Por quê? Porque quem revela as coisas de Deus é o Espírito Santo. Coração endurecido, não conseguia abrir o coração para ouvir aquilo que Deus tinha a fazer na vida dele. Por quê? Porque o coração estava endurecido, estava rústico. Vida afastada de Deus, que era o terror dos judeus, eu acho que para nós cristãos também, né? Entregues à sensualidade e à impureza, que a gente está vendo aí sendo bombardeado aí a todo momento, né? Você não pode parar para ver um filme, você não pode ver uma série. Gente, é incrível. Tudo vai acabar nesse negócio, misericórdia. Agora o novo homem, renovação do modo de pensar. Antes eu pensava assim, mas agora eu vivo de maneira diferente. Eu penso de maneira diferente. Eu sou criado hoje segundo Deus, segundo aquilo que Deus planejou lá para Adão, lá no Éden. Hoje eu fui recriado para viver esse estilo de vida, esse tipo de vida, essa qualidade de vida. Hoje, a justiça e a santidade, elas são verdadeiras e elas permanecem no nosso coração. Fome de justiça, fome de santidade, desejo de se guardar para Deus, como noiva, como aquela que vai um dia, não é, contrair núpcias com o Senhor e vamos viver juntos eternamente. A mudança cristã, queridos, ela é interna. Ela começa na nossa mente, ela não é externa. Não é pela roupa, pelo cabelo, não é pelo calçado. Não é pelo modo de falar, ela começa no meu coração. A mudança cristã ela é progressiva. Ela renova-se continuamente. A mudança cristã, ela é direcional. Eu abandono o velho para quê? Para que eu possa vestir o novo. Às vezes não dá para botar duas roupas, não é? De vez em quando a gente tenta vestir o meu neto. Meu neto ele está numa fase de crescimento lateral, né? E é muito engraçado. Bota uma camiseta nele, quando você vai botar o casaco, puxa daqui, não dá. Tem que tirar uma para colocar a outra, não cabem as duas. Da mesma maneira na vida do cristão, queridos, não tem como viver o velho homem e o novo homem. A nova criatura, eu preciso me despir da velha, jogar fora, esquecer e viver a novidade de Cristo em mim. Ser cristão é um processo diário de substituir velhos padrões por novos comportamentos alinhados com Jesus. Isso é ser cristão. É ser transformado todo dia. Pode ser um pouquinho, pode ser o mínimo, não precisa ser aquela transformação, né? Ah não, até ontem, mas hoje, não. É uma transformação paulatina que acontece todos os dias. Quinto ponto, a nova conduta cristã. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Uau! Como a palavra me impacta, queridos.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. E aí o pessoal pensa em palavra torpe, né? Que pensa que é palavrão, que é isso. Não, é palavra que causa destruição. Palavra que coloca as pessoas para baixo. Não. Mas somente a que seja útil. Para quê? Para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados, marcados, carimbados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Assim como Deus fez na minha vida, eu preciso fazer na vida das pessoas que estão perto de mim. Ah, pastor Renato, você não faz ideia, perdoar para mim é muito difícil, para mim também. A justiça própria clama. A ira, conforme diz aqui, a gente estremece de ira. Mas não deis lugar ao diabo. Aqui o apóstolo Paulo apresenta exemplos práticos de uma vida transformada. Mentira, dando lugar à verdade. O corpo cresce no ambiente da verdade. São padrões de comportamento ajustados por Deus. Aonde antes o pessoal mentia, as pessoas mentiam, isso era quase que uma coisa natural, agora não, agora a gente anda na verdade. Ira é um sentimento que existe, todos nós experimentamos. A Bíblia não está dizendo aqui que você não vai se irar. A gente não deve dar lugar à ira. Iradas as pessoas ficam. Agora, quando a gente dá lugar à ira, é aí que dá ruim. A ira não é proibida, mas deve ser controlada. Não guardar mágoa, acabei de falar sobre isso aqui agora, é não dar lugar ao diabo. A mágoa é o terreno fértil, é a estrada asfaltada para o diabo poder trabalhar na vida de um cristão. Perdão é muito importante. Trabalho honesto versus o furto. O objetivo do trabalho não é só sobreviver, mas é poder ajudar ao nosso próximo. Eu sempre cito isso aqui. Nós não somos o fim de tudo, queridos. Quando Deus nos abençoa, é para que a gente possa ser instrumento de bênção na vida do nosso irmão. Esse é o verdadeiro testemunho da vida cristã. Ser aquele que repassa. Os folhetos você está levando. Por quê? Porque você foi impactado. Você recebeu Jesus. Você tem uma igreja saudável aonde você está congregando. E quando você pega um folheto desse e leva para alguém, é por quê? Porque você está repartindo com ela aquilo que Deus já te deu. Vocês estão entendendo isso, gente? Essa é a nossa missão como igreja. Palavras que destroem versus palavras que edificam. A nossa fala hoje é guiada pela graça. O tempo da lei passou. Renato, então pode tudo? Posso viver uma vida leviana? Posso viver de qualquer maneira? Claro que não. Porque quem conhece a Cristo, quem conhece a bondade de Cristo, quem vive a graça de Cristo, só vai querer acertar, não vai querer ofender o seu Senhor. Sensibilidade espiritual. Não entristeça o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Não é apenas um objeto, ele é uma pessoa. Tirar de nós, amargura, ira, gritaria, maledicência. Colocar em nós bondade, compaixão, perdão, baseado tudo na obra de Cristo por nós. A transformação cristã, queridos, aparece principalmente no relacionamento com as pessoas. E mais ainda naquelas que não podem nos oferecer nada em troca. Eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Como que a gente trata, como que a gente lida com as pessoas que não podem nos oferecer nada em troca. Jesus fez isso direto. O que aquela mulher lá do poço, de João capítulo 4, poderia oferecer a ele? Água? Bastava Jesus dar uma ordem, água, suba, igual bebedouro. E bebia. Ele não precisava de balde. Quem poderia oferecer alguma coisa a Jesus? Ninguém. Mas Jesus fazia com graça, entregava com graça, pregava com graça. E é assim que nós, queridos, igreja do Senhor, precisamos viver a cada dia. E concluindo, meus queridos, Efésios 4 nos chama para algumas coisas que são muito importantes. Eu queria que você saísse daqui nessa noite com isso no seu coração. A primeira delas é a unidade no corpo de Cristo. Vamos zelar pela unidade. Tem diferenças com alguém? Tem. Vai ter. Não adianta. Tem gente que simplesmente não gosta do outro e a gente não faz ideia do porquê.
Mas, queridos, isso não pode ser razão para que a gente viva separado, para que a gente viva longe, para que a gente viva afastado. Não, não pode. Maturidade espiritual, nosso alvo. Eu quero a cada dia mais ser mais maduro. Não é que a gente, eu não estou dizendo aqui, julgando e dizendo, todo mundo aqui é imaturo e precisa de maturidade. Não, você tem maturidade. Você está nesse caminho, você está no caminho do amadurecimento, mas eu não posso parar no meio do caminho, eu tenho que continuar. Experiências com Deus, conhecimento de Deus, palavra sendo ministrada todos os dias ao meu coração, vida prática transformada, porque tudo isso é um caminho, sabe? Tudo isso é como um trem que tem vários vagões e um depende do outro. Vida prática transformada. Acendeu o sinal? Você não vai chegar lá e pé. Não, você não vai precisar fazer isso. Opa, peraí, vai dar tempo, eu vou chegar. E se eu não chegar, Deus também está comigo de qualquer forma. Não vou incitar a ira de ninguém. Abandono consciente da velha criatura. Ei, nós precisamos ser maduros o suficiente para identificar. Opa, isso aqui era coisa do velho Renato. Hoje isso não me pertence mais. Hoje isso não é mais para mim. Crescimento em amor, caráter e serviço através dos dons concedidos por Ele. Como eu disse há pouco, ainda não sei qual é o meu dom. Ora, lance-se na obra de Deus. Faça aquilo que mais agrada ao teu coração. E ali Deus vai confirmar se é aquilo que Ele quer para a tua vida. E se não for, Ele vai te mostrar. E não importa onde você esteja fazendo, eu já disse isso, queridos. Para Deus, quando nós estamos servindo a Ele, não tem mais especial não. Hoje o pastor Renato vai trazer a palavra, então ele tem posição de honra. Você pensa que Deus está olhando para isso, gente? Se eu estiver ali limpando o banheiro, se eu estiver varrendo calçada, se eu estiver de repente abrindo uma porta, botando um tapete para fora, tem a mesma importância para Deus, queridos. Para nós homens a gente considera serviços mais honrosos e menos honrosos, mas Deus... jamais. Deus, Ele vê um coração. Ele olha e vê ali, está ali o meu servo, está ali minha serva. Ninguém está vendo, mas eles estão lá fazendo. E é isso que Deus valoriza. O objetivo final é que Cristo seja visto em nós como indivíduos e principalmente como igreja. Que nós possamos nessa caminhada com Jesus, através do que aprendemos em Efésios capítulo 4, deixarmos-nos ser moldados pela presença do Espírito Santo em nós. E que a nossa vida possa continuar avançando, que a nossa sede por Jesus, que a nossa fome por Jesus, que o nosso desejo de andar com Jesus, seja sempre maior a cada dia, para a glória do nome dEle. Pai querido e amado, nessa noite, Senhor, eu te oro, Pai, e eu te oro, Senhor, com ações de graças, porque a Tua palavra, ela é libertadora. Como eu aprendi, Senhor, com Efésios capítulo 4, na meditação, Senhor, que, ó Deus, essa mesma palavra, Senhor, esteja ecoando em cada coração, Pai, que ouvir esta mensagem. Que possamos a cada dia, Senhor, crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, que o Teu nome continue a ser exaltado, que o Senhor continue a ser glorificado, que a Tua bênção, Senhor, possa alcançar a cada um dos meus irmãos, que esta semana, ó Deus, que se inicia, possa ser uma semana diferente, que eles possam experimentar, ó Deus, o Teu melhor, a mudança, a transformação, que no lidar do dia a dia com as pessoas, ó Pai, aonde eles passarão, que eles sejam ricamente abençoados. Eu te agradeço, Senhor, por mais esse domingo. Eu te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra liberta. Eu te agradeço, Senhor, porque somos uma igreja una. Uma igreja, Senhor, que trabalha em prol dos outros. E que assim, Senhor, o Teu nome seja glorificado em tudo aquilo que nós fazemos. E que o Senhor, ó Deus, seja misericordioso conosco para nos perdoar. Aquilo que hoje, Senhor, talvez nós estejamos falhando. Mas Tu conheces o coração do Teu povo e sabe que nós queremos acertar a cada dia mais. Assim nós Te honramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma ótima semana. Deus abençoe você rica e abundantemente.